Fala pessoal, aí trazendo o pós-jogo e a avaliação dos comentaristas aí da vitória do Mengão por 3-1 contra o Atlético Mineiro. O Galo com mais ações na área rival e teve 4 escanteios a mais do que o rubro-negro, mas no fim das contas o que importa é bola na casinha e o Flamengo com a vantagem de 2 gols em cima do Atlético. Vamos para o Rio, chamar o Pedro Henrique Torre, que participa ao vivo do Sport Center. Pedro, com muita coisa, né, para a gente conversar essa final com o Felipe Luiz agora, mexendo no time, o Gabigol aparecendo e a torcida comemorando. Exatamente. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia, Mari Pereira também, um beijo a todas e também um grande abraço ao Mário Marra. Para todo mundo que está com a gente nesse Sport Center, acompanhando aí, foi uma grande decisão, né? Um belo jogo no Maracanã e uma grande festa também, bem impactante ali nos minutos pré-partida, porque, enfim, é bem legal, assim, que a gente, como eu estava falando, a gente pode chamar de mosaico, que houve ali o Flamengo levantando a torcida no central, na câmera, assim como você vê pela TV, na transmissão, aquele painel 3D ali de uma taça da Copa do Brasil levantando e tudo mais, mas as bandeiras ali, remetendo mais a décadas de 70, 80, ficaram muito marcantes, assim, né? No Maracanã, deram um colorido muito especial, uma festa muito bonita, a fumaça subindo depois, então isso ajudou a fazer toda a atmosfera. A torcida do Flamengo falava muito em inferno 2.0 em relação àquele jogo de 2022, contra o próprio Atlético Mineiro, oitavas de final, que foi o jogo que o Gabigol chamou inferno, mas o Arrascaeta fez às vezes, né, 2-0 na ocasião, e dessa vez foi um mix ali, o Arrascaeta abriu o placar e o Gabigol ressurgiu, né? O Gabigol, enfim, conseguiu marcar 2 gols e aí levou o estádio à loucura, foi um êxtase, mais de 67 mil pessoas, vários torcedores, a gente olhava para o lado assim, comemorando com o Mu, que era uma atmosfera diferente, assim, porque eu já falei outras vezes, quando o Gabigol até fez o gol contra o Juventude, mas foi de pênalti, então havia um momento de preparação, é algo que mexe com o ambiente, um gol do Gabigol pelo Flamengo no Maracanã. Um gol do Gabigol no Maracanã pelo Flamengo numa decisão mexeu mais ainda, então o Flamengo contou muito com essa atmosfera, só que o Galo conseguiu dar aquela quebradinha no clima ali no final com aquele gol do Allan Kardec. Ainda assim, muito comemorada a vitória pelo Flamengo e tudo mais, mas foi um grande jogo no Maracanã, muito impactante. O Flamengo tinha desfalques importantes para essa partida, né? O Pulgar e o Bruno Henrique jogaram Everton Araújo e Michael. O Flamengo conseguiu ali se encaixar. Teve um entreveiro ali com Felipe Luiz e Gabigol, a gente pode até falar sobre isso mais daqui a pouco. Mas, de fato, o Flamengo conseguiu com uma vitória muito boa, uma vantagem, e vai um pouco mais confortável, digamos assim, para a Arena MRV. Mas, como disse Felipe Luiz, tem muita coisa para rolar ainda. A gente vai conversar, Pedro, também já projetando esse jogo de volta no próximo domingo entre Atlético e Flamengo. Vou chamar também para o papo a Vitória Leite. Pedro aqui, representante do Rubro Negro. A Vicky também já aparece no telão. E do lado do Galo, em Vitória, qual que foi o tom depois da partida? Uma derrota dolorida. Bom dia, Mari. Um beijo para você, para Mari, para o Marra, todo mundo que acompanha a gente. E para o Pedro também, né? Pois é, Mari, a sensação que deu, ouvindo de todos os jogadores, é a mesma que o torcedor fez ali no estádio, né? O eu acredito. A gente ouviu bastante na zona mista ali, conversando com os jogadores, que de fato dá para tentar reverter esse resultado. É muito difícil, o Flamengo realmente conseguiu, digamos, matar o jogo do Atlético, né? Até um jogo diferente, vocês podem comentar muito melhor do que eu, do que o Galo vinha fazendo nas Copas, apesar de ter usado uma formação que já havia usado contra o Vasco, por exemplo. É claro que o Milito sofre ali com as perdas do Daverson e do Fausto Vera, que não podem atuar pela Copa do Brasil e que estão muito bem entrosados com esse time, mas não deveria ter sofrido da maneira como sofreu, né? A gente não tem visto o Atlético sofrer como sofreu contra o Flamengo nesse último jogo. E aí a torcida, em cor ali no Eu Acredito, conseguiu passar isso para os jogadores que realmente acreditam sim nessa possibilidade de reverter o resultado na Arena MRV. E aí, só para trazer alguns números, na Arena, o Atlético nos últimos 15 jogos tem apenas 2 derrotas. Então, assim, tem várias vitórias, inclusive 3 vitórias por um placar de 3-0.
não vai ser fácil, mas já aconteceu nas Copas. O Milito realmente saiu 100%, né? A gente sabe, está nas finais. Não só isso, também no Campeonato Mineiro, enfim, chega já vencendo o estadual. Tem essa vantagem de decidir em casa, mas é claro que começar com 0-2, né, para o Atlético, fica para o Flamengo no caso, né, o Atlético em casa, é muito complicado, mas o discurso que a gente sentiu ali bastante, Mari, foi esse de fé e de acreditar numa possibilidade de reverter esse resultado diante da torcida em Belo Horizonte no próximo domingo, Mari. E eu quero ouvir também da Mari Pereira e do Mário Marra sobre isso. Mas antes, com o Flamengo desde a estreia de Filipe Luiz. Quem saiu vitorioso dessa história, né, por enquanto. 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Um aproveitamento de 66,7%, 11 gols marcados, 6 gols sofridos. A gente fala, Marra, sobre os números. Os números apresentam pra gente uma prova de um aproveitamento alto, de que algo melhorou no Flamengo. Mas é nítida também a questão do astral, né? A questão do ambiente, a questão de como a torcida vem junto com o time, e isso reflete no placar, nos jogadores, nos números do Felipe. Não, sim, não tem dúvida, né? O Felipe, não é que ele seja Midas, né? Que ele chega lá, toca e a coisa vira ouro e tal. É que o ouro já estava lá e ele não estava sendo... Não estava brilhando. Não estava brilhando, estava meio fosco, né? Um qualquer momento o Flamengo poderia ganhar os jogos, porque está lotado de jogador com muita qualidade individual, tudo. Mas o trabalho do Tite parecia que tinha secado, que já não ia para lugar algum mais. Inclusive com o astral. Uhum. E agora, assim... Acho que mais com o astral do que qualquer outra coisa, né? É verdade, eu concordo com você. Mais com o astral. Porque a qualidade estava lá. E as derrotas foram também deixando o time mais abatido, tal, eliminação. Agora a situação do Felipe, o Felipe também, assim, os encaixes estão... Eu acho que teve uma coisa, os caras estão funcionando mais, tal. Eu acho que teve uma coisa do jogo. Há muitos anos eu deixei de ver o futebol com a ótica do herói ou do vilão. Uhum. Mas eu não consigo deixar de ver futebol com a ótica na velocidade. Que a batalha ficou em quem ganhava o meio de campo. E o Flamengo foi muito... Sem nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, galera, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino aí, que nós trazemos conteúdos diários para vocês, notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada aí do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Ficamos por aqui e até o próximo